Oi, meus amores, bora para a palavra de hoje. Vai ser no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde vai nos falar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus para aquele que teme ao Senhor, para aquele que confia nas promessas de Deus, para aquele que está ali, ó, firme nos pés de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E diz aqui, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bora parar nesses dois versículos bem aí, que é o 10 e o 11, e bora conversar um pouquinho. Quando a palavra ela diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como que a gente consegue essa força? A gente vai, espera Deus vir até nós e a gente diz, Senhor, olha, me reveste do teu poder. Não é assim, não. É uma vida de consagração, é uma vida de oração, de jejum, leitura da palavra, vigilância, e aí você vai se fortalecendo. Então, quando diz aqui, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é uma vida. E na força do seu poder, isso quer dizer uma vida de intimidade com Deus. Não adianta a pessoa dizer assim, eu sou cheio do poder de Deus. E o que a gente vê, o que parece ali, né? As atitudes, as palavras são totalmente diferentes. Não tem como, entendeu? Então, a vida do servo de Deus, a vida do servo fiel, ela é mostrada pela palavra, pelos atos. Tem muita gente dizendo aí, eu sou servo, eu sou filho de Deus, eu sou isso, aquilo. E você vai olhar dizendo, eu sou servo de Deus. Mas a pessoa abre a boca, parece que abriu uma cisterna, entendeu? Então, a gente tem que ser diferente mesmo. Não estou falando de você usar uma roupa, uma blusa que vem bem aqui a manga, uma saia que dá lá no pé, que não mostra nem o dedo do pé, querendo mostrar uma santidade. Não, é os teus atos, as tuas palavras, a tua maneira de ser. Mostra que você é um servo de Deus. E uma vida de consagração, nem todos têm. A Bíblia ela vai falar pra gente que teve uma passagem, né, onde Jesus ele estava orando, estava curando enfermo, estava libertando endemoniado, e de repente o pai de um jovem veio e disse, Senhor, me ajuda, porque os teus estão ali tentando expulsar um espírito imundo e não estão conseguindo, já fizeram de tudo. E quando aquele homem veio e falou com Jesus, que ele estava dizendo, os teus já fizeram de tudo e não conseguiram expulsar o espírito imundo, aquele homem estava falando dos discípulos, que aparentemente parecia ser homens consagrados, homens que tinham autoridade, mas naquele momento eles não conseguiram expulsar o espírito maligno de jeito nenhum. Depois eles foram perguntar para Jesus. Depois os discípulos foram até Jesus e perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito imundo daquele jovem? Jesus disse, tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem castas de demônio, quer dizer que não é só um demônio, pode ser 2.000 demônios, entendeu? Só sai com jejum e oração. Querem dizer o quê? Que os discípulos nem sempre jejuavam e oravam. Por isso que eu falo, ter intimidade com Deus, não é eu colocar uma Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, e lá eu cantar, lá eu sapatear, eu rodopiar, eu dizer eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não, ter intimidade com Deus é uma vida de oração, jejum, leitura da palavra, vigilância, perseverança na obra de Deus, nas coisas de Deus, entendeu? E aí no versículo 11 diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí eu te pergunto agora, vem cá, tu sabe qual é a armadura de Deus? Tu sabe? Sabe aí? Eu espero que tu saiba, porque se tu não souber, tu vai saber hoje. E pra que essa armadura de Deus? Pra que eu quero a armadura de Deus? Um soldado, quando ele vai pra guerra, ele vai desarmado? Não. Ele vai sem o fardamento dele? Não. Com o uniforme dele? Não vai, não.
ele tem que estar preparado, ele tem que estar com toda a armadura dele ali, ele tem que estar com as armas apropriadas para aquela batalha. Assim é o crente. E aí vai dizer assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando a Bíblia diz que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para que a gente possa estar firme, é porque sem ela a gente está o quê? Bambando para lá e para cá, vacilando, entendeu? Então, como é que eu posso estar firme? Como é? Se eu for revestida das armaduras de Deus. Mais uma vez eu te pergunto, e quais são essas armaduras? Bora continuar aqui na palavra que nós vamos descobrir. Eu quero que você observe quando diz aqui, ó, que a gente tem que estar firme contra as astutas, quer dizer que são bem programadas, né? As astutas ciladas do diabo. São coisas que são feitas por trás, são coisas que são feitas escondidas, né? São os laços armados, você tem que estar firme. E firme em que? É firme na net? Firme no pastor? Não, é firme no Senhor. No versículo 12 diz aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne. Ah, eu não tenho que lutar contra o meu vizinho. Ah, eu não tenho que lutar contra a minha amiga do trabalho. Ah, eu não tenho que lutar contra o meu ex-namorado. Ah, eu não tenho que lutar contra a minha sogra. Não, você não tem que lutar contra eles. A tua luta, ela é espiritual. Então, as tuas armas são espirituais. Aí tu pode dizer pra mim, Nete, mas é fulano de tal que me afronta, é ciclano que me afronta. Meu amor, acorda. Tem coisa maligna por trás, entendeu? Então, cada um é usado por aquele que ele pertence. Então, eu sou usada por Cristo porque eu pertenço a Cristo. Mas se eu der brecha, Satanás usa. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse que estava chegando a hora dele entregar a vida dele para que ele pudesse ser levado ao Pai. Vocês lembram de Pedro? Quando Jesus disse para Pedro, né, que estava chegando a hora dele ser preso para que ele fosse crucificado, Pedro disse para ele, não, Jesus, isso eu não vou deixar acontecer, né? Jesus repreendeu Pedro na mesma hora e disse para Pedro, afasta de mim, Satanás, porque esses pensamentos não são de Deus. Disse para Pedro, repreendeu Pedro, entendeu? E aí eu te pergunto, Pedro não era discípulo de Jesus? Era. Pedro não era usado pelo Espírito Santo? Era. Pedro não era usado por Deus? Era. Mas o que aconteceu ali? Ele deu uma brecha, entendeu? Então a gente tem que estar revestido das armaduras de Deus para ficar firme, não andar vacilando, não andar pensando de um jeito, daqui a pouco pensa de outro, fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, uma pessoa inconstante. Então diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo aqui, ele explica muita coisa. Aqui já está explicando que a minha luta não é contra o ser humano, não é. A minha luta, ela é espiritual. Ainda diz aqui no final, né? Contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quem vai lutar por mim, gente, não sou eu, não. Quem vai lutar por mim é o Senhor Jesus. Mas eu tenho que orar. A minha oração, ela é uma arma. No versículo 13, diz assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura, tá? Para que possais resistir. O que é resistir? Não é aquela, tá tudo bem. Não. Quando fala sobre a resistência, é você ficar firme ali, ó. Para não cair, para não vacilar, tá? Aí diz aqui, ó. Para que possais resistir no dia mau. Não é o dia da bonança, o dia da calmaria. Não, é o dia mau mesmo, entendeu? E havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer que depois que você fizer tudo, orar, jejuar, ler Bíblia, perseverar tudo, continuar firme, não baixar a guarda, não soltar a espada. Soltar a espada que eu falo é isso aqui, gente. Vocês não vão fazer igual Pedro, que cortou a orelha de Malco, pelo amor de Jesus, entendeu?
que Pedro foi lá, pegou a espada, que não era essa espada aqui, que essa aqui é a Bíblia, ela é a espada do crente, entendeu? Pedro foi